Que a paz do Senhor Jesus possa permanecer sobre as nossas vidas. Estamos mais uma vez retornando às nossas lives e hoje, excepcionalmente, ao meio-dia, amanhã, sexta-feira, ao meio-dia, sábado, ao meio-dia. E aí, na segunda-feira, às 20 horas, nós teremos a nossa imersão Terafins. O assunto de hoje é concernente à live, à imersão que nós vamos ter na segunda-feira. E eu acredito muito que será segunda e terça, por causa do conteúdo, por ser extenso o conteúdo, ser necessário sermos mais, divulgarmos mais o conteúdo, né? Ser mais profundo com o conteúdo. Então, eu acredito que nós vamos ter que fazer segunda e terça, dia 9 e 10. Sem problema, eu quero entregar todo o conteúdo deste princípio que o Senhor vem nos instruindo, nos estabelecendo há muito tempo. Terafins, ídolos escondidos em nossos lares, ou ídolos invisíveis no nosso lar. Nós já fizemos uma série de várias palavras sobre o Terafins, né? Os ídolos invisíveis no lar. Está no nosso Instagram, está no nosso YouTube. Você pode acessar e receber a riqueza da palavra. São palavras extraordinárias que têm trazido libertação e cura. Eu tenho ouvido alguns testemunhos que me alegram. Saber que o nosso esforço não é vão, que o nosso trabalho não é vão, que Deus tem abençoado pessoas têm recebido a graça de Deus nos seus lares, na sua família. Olha, eu já ouvi vários testemunhos de libertação, de cura, de transformação no lar, só com as lives que nós fizemos esses dias, de pessoas que limparam os seus lares, limparam as suas casas. E hoje não será diferente. Hoje eu vou tratar de um assunto que eu tenho convicção de que vai trazer libertação em muitas famílias. Pecados escondidos, perdãos não dados, perdãos não pedidos, os verdugos e o perigo da falta de perdão. Hoje, excepcionalmente, você vai estremecer com a palavra de Deus que você vai receber. Tenho convicção disso. Os verdugos e o perigo da falta de perdão. Então, eu estou fazendo essa introdução, espero que você esteja pronto a permanecer até o final. Está chegando aqui o conteúdo que vai nos dar combustível, né, até o final desta live, né, e um energético aqui natural. Eu acredito que não quero ser longo, mas é difícil entrar em certos assuntos e não permitir a profundidade. Porque sem profundidade não há entendimento. E só o conhecimento não é suficiente. João 8,31 vai dizer assim: e dizia Jesus aos judeus que criam nele: se verdadeiramente fizer o que eu vos mando, sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32, todos sabem de cor. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas esse conhecer apenas sem praticar não é verdade. E dizia Jesus aos judeus que criam nele: se verdadeiramente fizer o que eu vos mando. Olha o segredo. O segredo é fazer o que ele manda. E ninguém consegue fazer por conhecer. Só conseguimos praticar aquilo que entendemos. Oséias 4,6 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta entendimento. Traduzido em algumas versões, por falta de conhecimento. Conhecer, eu conheço sobre a medicina. Eu tenho muito conhecimento sobre medicina, mas não sou médico, não sou enfermeiro padrão, não trabalho na área da medicina, não sei nem aplicar uma injeção.
Mas eu tenho muito conhecimento sobre a medicina, mas nenhum entendimento. Veja que esse conhecimento que eu tenho acerca da medicina é informativo e não formativo. Eu não tenho formação em medicina. Eu tenho informação em medicina. Não sirvo nem para receitar um anador. Não sei para que serve um comprimido sequer. Mas sei falar de medicina. Sei falar muita coisa sobre medicina. Mas tudo é informação. Mas o que vai resultar em me fazer ser útil na medicina seria a minha formação. Então, tem gente que sabe muito sobre a Bíblia, tem muita informação. Mas qual é a formação que você tem da Escritura? O que é que você tem que é entendimento? Nós trabalhamos muito aqui na nossa congregação, tirar o grego, a mentalidade grega da nossa comunidade. Por quê? Porque os pais contam historinha para os filhos. E essa história contada para os filhos é informação, gera apenas mente. Mas a palavra lida, a palavra introduzida aos nossos filhos, por muitas e muitas vezes, por vários e vários anos, vai gerar nos nossos filhos uma formação. Então o menino não vai crescer sabendo que o gigante foi vencido por Davi. Ele vai crescer sendo formado um Davi que vence o gigante. É muito diferente saber que Davi venceu o gigante do que ser um Davi diante dos gigantes que ele vai encontrar pela vida. Então eu sou categórico, longo nas minhas mensagens, às vezes repetitivos, mas eu gosto da forma que eu aprendi com um pastor que já foi para a glória, que é o pai do meu pastor atual. O meu pastor Davi Grubert era filho do pastor Bertoldo Grubert. O pastor Bertoldo Grubert falava 6 idiomas e ele era autodidata. Com 30 dias apenas de aula no exército, quando ele já tinha quase 20 anos de idade, é que ele fez 30 dias de aula e aprendeu a ler. Mas no decorrer dos seus anos e da sua vida, sua descendência alemã, convívio com italianos, convívio com outras pessoas, ele falava e lia 6 idiomas. E ele abria no púlpito da igreja, muitas vezes usava uma mesa como púlpito da igreja e colocava 3, 4, 5, 6 versões da Bíblia. E lia cada texto na versão para que houvesse entendimento. E eu glorifico muito a Deus por ter tido esse homem como meu pastor. Ainda que eu não pude aproveitar tanto quanto deveria, porque eu não tinha o entendimento de que eu necessitaria daquela compreensão aprofundada. Mas eu gostava das mensagens longas do pastor Bertoldo Grubert. Enquanto que os nossos pastores contemporâneos da época, até da nossa própria cidade, as mensagens deles eram 25, 30, 40 minutos. Isso é fundamental entender. E eu quero, na nossa imersão do dia 9 de fevereiro, próxima segunda-feira, às 20 horas, eu quero trazer a você entendimento sobre ídolos invisíveis ou até visíveis que estão nos nossos lares, e isso está nos destruindo, isso está nos roubando, isso está tirando a paz, a alegria, a comunhão, a vida espiritual, destruindo as finanças do povo de Deus. O povo que deveria ser cabeça está sendo cauda. Quem deveria estar por cima está por baixo. Quem deveria estar ocupando posições de liderança são liderados. E às vezes você não sabe o porquê. E na imersão eu quero entregar a você gratuitamente todo o conhecimento que Deus me deu acerca deste assunto, além de todo o material que já está sendo gravado, que já foi gravado. Esta palavra de hoje
que vai ser transmitida a você. Eu ainda vou fazer amanhã, sexta-feira e sábado, mais 2 ministrações, para depois nós entrarmos na imersão Terafins. Então imagina o que vai vir nesta imersão, porque só o que nós já recebemos nesses dias, das lives que nós fizemos aqui ao meio-dia, já tem transformado vida. Eu tenho ouvido testemunhos, coisas extraordinárias, que eu vibro, louvo a Deus, e isso até nos estimula a continuar trabalhando para o Senhor, independente daquilo que nós vamos receber, porque o Senhor já nos deu muito. Um aviso antes de nós entrarmos na palavra desta manhã. Depois da imersão, eu quero oferecer a você todo o conteúdo que já foi gravado das lives anteriores, todo o conteúdo gravado na imersão do dia 9 e 10, mais o material escrito destas ministrações, todo o material escrito, mais um e-book completo sobre Terafins, ídolos invisíveis no lar. Além disso, eu quero oferecer a você mais estes quadros que eu copiei literalmente de alguns quadros judaicos que eu conheci, que eu vi, e eu pesquisei e consegui trazer, consegui baixar, uns eu comprei, os PDFs, que não é plágio, pode ser multiplicado, e eu criei aqui 12 quadros para você colocar na sua casa, substituir, ao invés de você ter o Flamengo, mas você ter qualquer outro cabeça de cavalo lá, você possa ter aqui. Eu estou tentando usar aqui as 2 câmeras para te mostrar, acho que assim fica melhor. Eu queria te mostrar para você, e eu quero entregar tudo isso, depois da imersão, por R$27 a você. Depois da imersão, você só vai ter acesso às ministrações, eu vou tirar elas do YouTube, vou tirar elas do Instagram, e eu vou deixar elas somente na plataforma da Hotmart. Se você desejar depois qualquer assunto sobre a imersão dos Terafins, você vai ter que acessar comprando. Olha só, são quadros para você santificar a sua casa. Olha, você que tem criança, para você colocar na sua casa num quadro, na sua casa, no quarto do seu filho, para você colocar na sua casa. Olha que coisas lindas. Eu te dou o PDF, você vai poder imprimir. São declarações, são orações, são palavras proféticas, algo que vai colocar. Olha que interessante, neste lar não se fala de quem não está presente. Escolhemos honra, respeito e paz. Ei, colocar bem na entrada da sala, onde você recebe as visitas. Quando alguém começar um assunto que não é proveniente, você aponta lá e diz: olha, nesta casa nós não falamos de pessoas que não estão presentes. Declarações proféticas, palavras proféticas, o Salmo 127, para você colocar na sua casa. Este lar é o nosso primeiro altar, para você deixar a visita consciente de que nesta casa há santidade. Outra declaração profética para você colocar no quarto, o Salmo de número 128, que é lindo em hebraico e em português. Você vai poder fazer um quadro e colocar na sua casa. Todo esse material, depois da nossa imersão, eu vou disponibilizar a você lá na plataforma da Hotmart. Ok? Vamos à palavra de Deus desta manhã. Espero que você tenha apertado o cinto. Esta palavra de hoje vai estremecer muitas pessoas. Eu tenho convicção de que esta palavra desta manhã vai arrancar pecados escondidos que estão aí sem confessar, que estão aí sem perdoar. E quando você entender que a falta de confissão traz a consequência igual ao pecado cometido, você vai ter uma atitude a tomar, eu tenho convicção. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 18, versículo 23, a seguir. Nós vamos ler a palavra de Deus, e hoje eu vou ser lento, porque eu preciso ser cirúrgico, e eu quero não apenas
mexer nas suas emoções, mas eu tenho necessidade de introduzir ao seu coração uma palavra transformadora. E o que eu vou falar nesta manhã são ídolos invisíveis que estão dentro do lar. Por quê? Porque eles causam o mesmo mal se você fosse um idólatra, se você estivesse com uma imagem de escultura ou adorando outros deuses. O resultado é o mesmo. Veja o que está escrito na parábola do credor incompassivo de Mateus 18, 23. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher, seus filhos e os seus bens fossem vendidos para que a dívida lhe fosse paga. Preste atenção. Prende ele, prende a esposa, prende o cônjuge, prende os filhos e prende os bens, as finanças. Então aquele servo, prostrando-se e reverenciando, dizia: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse toda a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E o Senhor, indignado, o entregou aos atormentadores, os entregou aos verdugos. Presta atenção. Até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um aos seus irmãos as suas ofensas. Preste bastante atenção. Nós vamos tratar de um assunto que acredito que você nunca ouviu uma mensagem sobre este ponto. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu acredito que existem coisas que Deus não dá a todos. E nós somos um corpo, cada parte composta de membros, e estes membros são responsáveis por benefício do corpo. E na igreja nós somos compostos de 5 grupos: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E acredito que alguns textos, somente há alguns que Deus dá o entendimento. Então, vamos à mensagem desta manhã. E com certeza você já percebeu que existem dores que não cicatrizam. Mesmo depois de anos, tempos se passam e as dores continuam. Feridas que ninguém vê, mas que drenam a alegria, travam relacionamentos, seca a fé e rouba a paz dentro do lar, na comunhão conjugal, na comunhão familiar, ministerial, espiritual e financeiro. Consequências financeiras que não acabam nunca. Enfermidades que nunca encontram cura.
Problemas relacional que nunca chega a uma paz. Você já deve ter percebido isso. Hoje nós vamos tocar em um assunto que Jesus tratou com extrema seriedade. Nesta parábola que acabamos de ler em Mateus 18, a partir do 23. Um ensino tão forte que ele termina com uma advertência que faz qualquer coração estremecer. Ele diz: assim também meu Pai Celestial vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Essa live de hoje não é sobre teoria espiritual. É sobre prisões invisíveis, causadas com os ídolos invisíveis dentro do lar. Os terafins, que são ídolos invisíveis, que trazem consequências sobre as nossas vidas. É sobre tormentos emocionais que parecem não ter explicação. É sobre lares que esfriaram os seus relacionamentos. É sobre orações que parecem estar travadas. Há quanto tempo você ora? Há quanto tempo você insiste? Há quanto tempo que você persiste e a porta não abre? Finanças que colapsaram. Recursos que você vê entrar, mas você não constrói nada com o recurso que você recebeu. Não importa quanto você ganha e o quanto você trabalha, o dinheiro, o recurso foi embora. O sono sumiu. Quantos que deitam nas suas camas e não conseguem pegar no sono, precisa de medicação. Precisa estar dopados para conseguir dormir. Outros perdendo a paz. Já entraram em depressão, em surtos, em desesperos. O sono sumiu. A paz evaporou. A alegria desapareceu. A prosperidade acabou. Jesus chama isso por um nome assustador: verdugos. Verdugos. Espíritos atormentadores que vêm e têm acesso por falta de perdão. E hoje eu quero tratar sobre o perdão dentro do seu lar. O perdão que a esposa não deu ao marido. O perdão que o marido não deu à esposa. O perdão que os filhos não deram aos pais. O perdão que os pais não deram aos filhos. O perdão que o irmão não deu ao irmão. Mas eu quero ir muito mais do que isso. Aquilo que você praticou e você sabe e não pediu perdão. Aqui está o maior segredo desse texto. Porque perdoar, para ser perdoado, quando nós oramos a oração ao Pai Nosso, Mateus capítulo 6, ele diz: perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos a quem nos temos ofendido. E em seguida o texto vai dizer: se não perdoardes o vosso irmão, não sereis perdoado. Mas Jesus está tratando de um assunto dentro do lar. Eu quero trazer aqui algo que está escondido dentro da sua casa, que já permanece aí há quanto tempo? Você que cometeu um adultério e nunca pediu perdão. Eu vou tratar desse ponto. E eu tenho certeza que pessoas aqui ou serão transformadas ou vão sair da live. Porque não vão suportar o que eu tenho a dizer a você nesta manhã. Não são apenas personagens da parábola os verdugos. São agentes de tormento que opera quando o perdão é negado ou quando o perdão não é pedido, quando a mágoa é cultivada, quando pecados são escondidos, quando os corações se fecham, os verdugos então podem entrar em ação. Talvez você tenha entrado nessa live carregando algo que ninguém sabe. Talvez exista alguém que você diz que perdoou, mas o seu corpo ainda lembra. Talvez sua casa esteja em guerra silenciosa. Talvez sua alma esteja cansada, sem entender por quê. Hoje nós vamos expor quem são esses verdugos, como eles ganham legalidade, como esses verdugos atacam o lar, a família, os filhos, as finanças, a saúde.
e principalmente, como Jesus nos ensina a fecharmos estas portas. Como Jesus nos ensina a nos livrar desses tormentos. Prepare o seu coração. Abra o seu espírito. Porque esta palavra não é para curiosos. Esta palavra é para libertação. A pergunta não é se o perdão é importante. A pergunta é: o que a falta do perdão pode estar custando na minha vida e na sua vida? O texto em que nós lemos, baseados em Mateus 18, a partir do versículo 23, o perdão vem como um mandamento. Nesta poderosa parábola, Jesus revela o coração do reino dos céus. Um servo que devia uma fortuna é perdoado por seu senhor. Uma fortuna impagável é o que cometemos contra Deus. Não há recurso que possa pagar pelos nossos pecados. O salmista diz que o resgate de uma alma custa muito caro. Não há quem possa pagar. O que nós pecamos contra Deus é uma dívida que jamais conseguiremos pagar. Mas se recusa a perdoar depois de receber tamanho perdão. Esse homem, depois de ter recebido um perdão tão imenso, eu fiz uma conta outrora sobre este texto, e esta dívida daria 23 trilhões de dólares. Na época eu consultei a revista Forbes e pesquisei os 10 homens mais ricos do mundo. O seu patrimônio chegara a 18 trilhões. Os 10 mais ricos do mundo, o seu patrimônio não alcançaria pagar esta dívida. E esse homem, tendo sido perdoado tamanha dívida que representa a nossa dívida contra Deus, o nosso pecado contra Deus, ele rejeita perdoar a dívida que o seu semelhante cometeu contra ele. E a Bíblia vai chamar isso de 100 dinheiros. Significa que se ele trabalhasse 2 dias para ele e 1 dia para o credor, em 1 ano ele pagaria essa dívida. Como consequência, ele não perdoando, ele é entregue aos verdugos. A lição final de Cristo é chocante e direta. E Jesus declara: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Presta atenção, que tem gente procurando cura na oração e não encontra. Tem gente procurando libertação na oração e não encontra. Tem gente procurando prosperidade na oração e não encontra. Tem gente indo diante de operadores de milagres e não recebe suas curas, suas libertações. Tem pessoas fazendo campanha, tem pessoas levantando de madrugada, tem pessoas indo aos cultos continuamente, buscando aqui, buscando ali, procurando de todas as formas, e diz: eu já fiz de tudo, por que é que eu não sou liberto? Presta atenção. Jesus disse, e ele não disse que era o diabo que ia causar tormento na sua vida. Jesus não disse que era Satanás que ia trazer miséria na sua casa. Ele não disse que era os demônios que iam trazer enfermidade no seu corpo. Ele não disse que era o Zé Pilintra que ia trazer destruição na sua família. Não! Ele disse: o meu Pai Celestial fará isso em você. O meu Pai Celestial fará isso na sua vida, no seu casamento, no relacionamento familiar e nas suas finanças. Causaria dor, tormento, choro, miséria, destruição, enfermidade, desavenças, tristezas. Por quê? Porque você, do íntimo, não quer perdoar o seu semelhante. Ele vai entregar você aos verdugos. O perdão, portanto, não é opcional. Para quem deseja viver sobre a graça de Deus, o perdão não é opcional. O perdão é a chave que abre a porta da liberdade. Ou,
quando negamos o perdão, nós ativamos o juízo, o tormento emocional, as consequências espirituais sobre nós. Efésios 4, 26 diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. E o 27 diz: e não deis lugar ao diabo. O diabo vai entrar quando nós não perdoamos. Quando nós negamos pedir o perdão. Eu quero enfatizar isso aqui. Por quê? Porque nos casamentos, nas famílias, nos relacionamentos, nas alianças, há muita coisa escondida. Há muita coisa oculta, e eu vou expô-las aqui hoje, para que você seja liberto. Porque enquanto você encobrir as suas transgressões, os verdugos têm direito de agir, autorizados pelo Pai Celestial. Mas vamos à compreensão para fazermos a aplicação e você ser edificado. Quem são os verdugos? Mateus 18, 34. Entregou-os aos verdugos. O texto está dizendo que aquele homem, por não perdoar, foi entregue aos verdugos. A palavra grega usada aqui é bassanistais, que significa torturadores, carrascos, atormentadores. Presta atenção. Eu sirvo a Deus, sou crente, sou um pastor, sou um apóstolo, sou um evangelista, sou mestre, sou discípulo, sou discipulador, sou de oração, sou do monte, sou das vigílias, olha, sou generoso, sou fiel com os meus tributos, sou dizimista, sou ofertante, faço sacrifícios espirituais, entreguei os meus bens. Olha, sou uma pessoa temente a Deus. Por que é que eu estou sofrendo? Por que é que eu sinto que estou sendo torturado? Por que é que eu sinto que carrascos me oprimem? Por que é que eu sofro tormentos na minha alma, no meu corpo, nos meus relacionamentos? O texto é simples. Porque você deixou de cumprir um princípio que é perdoar do íntimo. E por causa disso, o vosso Pai Celestial, para que você receba uma correção, para que haja uma mudança, uma decisão, e se houvesse outro método, Jesus não tinha dito esse, só há um método para tratar com quem não quer perdoar. Qual é? Tortura, entrar na mão dos carrascos e estar atormentado. Esse termo aqui carrega 3 níveis de significado. O sentido histórico e literal da palavra verdugo. Nos impérios antigos, os verdugos eram agentes judiciais que castigavam fisicamente os devedores. Hoje nós temos os cobradores de dívida. Eu não sei como dar o nome a esses, esqueci, mas agiotas que querem receber os seus empréstimos, eles vão usar pessoas aqui da minha cidade. Ontem, está na internet, 2 pessoas que foram presas em Canarana, na minha cidade. A outra pessoa foi presa aqui em Primavera. Esse aqui de Primavera é um ex-pastor aqui da cidade. Tem um nome de Abraão. E ele foi preso ontem, ou antes de ontem, uma investigação longa, que eles recebem. Esse menino deixou de ser um homem de Deus, e agora ele juntou-se com outro grupo, e eles recebem contas. Então eles foram na cidade de Itaberaí, Goiás, e por drone eles conduziram uma granada para jogar na casa do devedor, para atormentá-lo, para fazê-lo pagar a dívida. O primeiro drone caiu e a granada não explodiu. Eles enviaram o segundo drone com um anzol para ver se captava o primeiro drone. E eles não sabiam, mas eles já estavam sendo investigados. Esta pessoa fez uma compra e devia para o credor 1,5 milhão. Era a dívida. E esse grupo de pessoas, um é um ex-pastor aqui de Primavera chamado Abraão,
foi funcionário do Bradesco aqui por muitos anos e foi líder de jovem em uma comunidade aqui na Primavera, mas ele esqueceu do temor ao Senhor. E eles se tornaram agora verdugos. Eles castigam pessoas fisicamente para que as pessoas pagam as suas dívidas financeiras. Exatamente como foi no Império Antigo. Quem eram os verdugos? Pessoas que castigavam os devedores fisicamente para pagarem as dívidas. No Império Antigo, eram os verdugos, era alguém que esbofeteava, que massacrava, que torturava, para receber confissões sob tortura. Esses verdugos, outrora, quebravam a resistência para que a dívida fosse paga. Jesus usa essa figura para transmitir a seriedade do juízo divino contra quem se recusa a perdoar. Então, no sentido histórico, você já entendeu quem são os verdugos. No sentido emocional e psicológico, quem são os verdugos? Quando o perdão é negado, surgem verdugos internos dentro do ser humano. Quais são esses verdugos emocionais e psicológicos? Ansiedade crônica, insônia, sentimento de culpa, depressão, ódio, isolamento, desejo de vingança. São verdugos que trabalham no emocional, no psicológico, de pessoas que negam perdoar. Hebreus 12:15 diz que não podemos deixar nenhuma raiz de amargura que brotando venha nos perturbar. Em Provérbios 17:22 diz que o espírito abatido seca os ossos. Está falando de doenças nos ossos. Eu não sei dizer todos os nomes de doenças dos ossos, mas artrite, artrose, osteoporose e tantas outras enfermidades. Ei, você que está tratando dessas enfermidades, o que você precisa talvez seja perdoar intimamente. Então os verdugos atuam em 3 áreas. Eles são, no sentido histórico, aqueles que castigam fisicamente os seus devedores. No sentido emocional, são aqueles que atuam no seu psicológico, no seu emocional, causando ansiedade, insônia, culpa, depressão, ódio, isolamento. E no sentido espiritual, os verdugos, por causa da falta de perdão, abrem legalidade para demônios atuarem na sua vida espiritual. Opressão emocional. Opressão espiritual. Existem pessoas que vivem de pedir oração. Vivem de clamor, de intercessão. Doenças, crises financeiras, frieza espiritual. Os textos da palavra de Deus, e eu quero abrir aqui para nós lermos, Efésios capítulo 4, versículo de número 30 ao 32, diz assim: E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, longe de vós toda cólera, longe de vós toda ira, longe de vós toda gritaria, longe de vós toda blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ei, eu estou falando que existem pessoas que têm a ação dos verdugos no seu corpo espiritual, na sua vida espiritual. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11 diz: A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás
não alcance vantagem sobre nós, pois não lhes ignoramos os desígnios. Paulo vai dizer, não ignoreis os ardis de Satanás. Jesus está dizendo, se você não está disposto a perdoar, o vosso Pai Celestial vai liberar os verdugos. E eu mostrei que os verdugos podem ser físicos, os verdugos podem ser psicológicos, emocionais, e os verdugos podem ser espirituais. São demônios que vão atuar, causando opressão emocional, causando opressão espiritual, causando doenças no seu corpo, causando crises financeiras, causando frieza espiritual. Por quê? Porque nós não perdoamos. Então, por confirmar que negar perdão, isso entristece o Espírito. E quando nós entristecemos o Espírito Santo, nós damos vantagem a Satanás contra nós. Agora eu quero entrar num ponto mais profundo. A falta de perdão no lar. Todas as mensagens que eu estou pregando ultimamente é para trazer para dentro dos lares, para dentro das famílias, para o campo familiar, quando a palavra de Deus vai nos orientar que nós não devemos ter ídolos escondidos dos nossos lares. Nós teremos uma imersão dia 9 e 10, agora na próxima segunda-feira, às 20 horas, e esta imersão vai tratar dos terafins, ídolos invisíveis nos lares. E um deles é a falta de perdão no lar. É um demônio, é um ídolo, é um Deus falso que vai permanecer dentro dos nossos lares, causando destruições. Eu já citei elas aqui, mas hoje eu vou te dar a oportunidade de ouvir esta palavra e tirar esses espíritos dos seus lares, do seu casamento, da sua vida, da vida dos seus filhos e das suas finanças. Então preste atenção. A falta de perdão no lar. Se do íntimo não perdoardes, Mateus 18:35. Então essa falta de perdão no lar, ela pode acontecer entre os cônjuges, entre irmãos, entre pais e filhos. Entre os cônjuges, o que causa a legalidade, o direito dos verdugos entrar? Discussão mal resolvida. Silêncio na relação. Orgulho alimentado. Frieza emocional entre o casal. O amor esfria e surge doenças na alma. Em 1 Pedro 3,7 diz que por estas causas a oração do casal não será respondida. Esta oração pode ser impedida. Em Efésios 5:25-28, diz que os maridos devem amar a esposa como Cristo amou a igreja, perdoando-se e entregando-se. Mas lembre que o princípio é mútuo. Não é só para o marido perdoar e amar. É para o ser humano, é para o homem. Porque em Tito 2, a Bíblia diz, mulheres, amem os vossos maridos. Então essa história de que só o marido tem o mandamento de amar a esposa, é para quem não conhece a Bíblia. O texto diz que o marido deve amar a esposa, perdoá-la, entregando-se para servir a esposa, como Cristo fez pela igreja. Pastor, como é que eu perdoo do íntimo? Quando eu ofereço perdão e eu não mudo o meu comportamento com quem eu perdoei. Eu continuo servindo, eu continuo me entregando, eu continuo zelando por aquela pessoa a quem eu perdoei. Mas se você deixar alguma restrição, é porque do fundo você não perdoou. Pastor, dá um exemplo de uma restrição quando alguém não perdoou do íntimo. Ele alimenta dentro do seu coração, preste atenção, um sentimento. Eu vou te perdoar essa vez, mas se fizer de novo,
Ou aquele sentimento que está, de novo eu tenho que perdoar. Você tem que perdoar de uma forma que não fique restrições. A falta de perdão no lar entre irmãos. Entre os irmãos, rivalidade não tratadas se torna raízes de amargura. E existe mães, existe pais que alimentam a rivalidade entre os irmãos. Preste atenção. Eu perdi um tio não tem muito tempo, consumido por um câncer. São 3 homens na casa e 2 mulheres. A minha avó, que já faleceu há muitos e muitos anos, alimentava dentro do lar a rivalidade entre os irmãos. Quando 2 irmãos tinham seus problemas de criança, logo que um puxava a conversa com o seu ofensor, a mãe vinha e dizia: você não tem vergonha não? Já está conversando com o seu irmão? Ei, num lar, você não pode deixar que os irmãos vivam em rivalidade. Não sei se você conhece a técnica de 2 numa camiseta só. Eu já passei por essa técnica, eu só tenho um irmão. Eu me chamo Rinaldo, meu irmão se chama Rildo. E a gente tinha rivalidade, como qualquer lar. Hoje eu vejo os meus netinhos, eles têm rivalidade, as crianças têm rivalidade. Isso é natural. O que não pode é ser alimentada essa rivalidade dentro dos lares. Minha mãe pegava uma camiseta só e vestia 2 meninos numa camiseta só. Irmão do céu, depois que você brigou com seu irmão, você não quer abraçar, você não quer beijar. E aí a mãe soca 2 meninos numa camiseta só, os braços juntos, você fica crucificado. E aí você não quer encostar o rosto no rosto do outro. E aí você, e quando a rivalidade é grande, a gente se gospe, se morde, porque a gente não consegue se pegar, né? Tá dentro de uma camiseta só. Eu já passei por isso. Mas numa casa não se pode alimentar rivalidade. A rivalidade entre irmãos, não tratado, se torna raiz de amargura. Em Gênesis capítulo 4, você vai encontrar Caim matando o seu irmão por uma mágoa que ele deixou entrar no seu coração. E em Mateus 5, 23 e 24, Jesus manda reconciliar com seu irmão enquanto está indo para o caminho. Reconciliar é prioridade até sobre o altar. Ah, eu estou no altar. Ei, se você está no altar e ainda não tratou suas rivalidades, você está perdendo tempo no altar. E é por isso que tem muita gente no altar que não recebe nada de Deus. Por quê? Porque antes de estar no altar, antes de estar ministrando, antes de ser um servo de Deus, antes de operar através do Espírito Santo, você deva ter tratado as suas rivalidades entre irmãos. E eu aqui trato mais proximamente dos irmãos carnais de uma mesma casa. Então, eu estou falando sobre a falta de perdão no lar, entre os cônjuges e entre os irmãos. E a falta de perdão entre pais e filhos. Palavras duras dadas pelos pais. A ausência de carinho que você não deu aos seus filhos. Isso gera doenças emocionais. Em Efésios 6,4 diz: não provoqueis a ira aos vossos filhos. Em Colossenses 3,21 diz: para que não fiquem desanimados, os filhos desanimados. Eu estou falando aqui com pais que foram pesados nas suas palavras, pais ausentes de carinho, pais que não geraram intimidade com seus filhos. Ontem à noite, enquanto eu pensava nessa mensagem, me veio o texto, se eu não me engano, o Salmo de número 2, que ele diz: beija o teu filho. Deixa eu ver se é o Salmo de número 2. Beija o teu filho. Há um versículo 2,12 dos Salmos 2,12. Beijai o filho para que não se irrite. Ei, depois de você corrigir o seu filho, depois de você ter de discipliná-lo, depois de você gerar nele educação, caráter, não deixe de dar a ele o carinho.
o abraço, o beijo. Gere nele emoções positivas. Há filhos que não conseguem beijar os seus pais hoje, na fase adulta. Filhos adultos que não conseguem beijar os seus pais. Pais que depois do erro do seu filho agora não conseguem ter intimidade com seus filhos. Eu estou falando de alguém que precisa pedir perdão, oferecer perdão. Por quê? Porque senão você vai estar nas mãos dos verdugos, dos demônios, do tormento, da desgraça, da tortura, da miséria, da enfermidade, da dor. Conflitos sem reconciliação transformam o lar em um campo de atuação dos verdugos. Esses demônios operam por pensamentos acusadores. Esses demônios operam trazendo suspeita sempre na sua mente. Esses demônios operam trazendo frieza no relacionamento familiar. Esses demônios trabalham trazendo afastamento emocional. Por que é que alguém que ama os seus pais, ama os seus irmãos, se muda para outra nação? Fica longe. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Você que está impulsionado achando que é o Espírito Santo que quer levar você para a Flórida, é mentira. São verdugos que querem afastar você da sua família, afastar você dos seus pais, afastar você dos seus irmãos, afastar você da comunhão familiar. Mora nos Estados Unidos, mora no Japão. Você é um escravo do diabo, porque se você não é um missionário, você é um prisioneiro dos demônios. Mas eu fui para ganhar dinheiro. Mentira! Você está preso. Você não tem mais a aproximação, o calor familiar, o abraço paternal. Você não tem mais a comunhão fraternal entre você e seus irmãos. E você está mentindo para você mesmo que você foi ganhar dinheiro e vai ajudar a sua família. Mentira! Todos os que moram fora do Brasil, que são brasileiros e não são missionários, são prisioneiros. Só tem uma razão para viver longe da pátria. Ou é missão ou é prisão. Senão Deus não tinha criado nações, povos, tribos e línguas. A gente ia ser igual filho de Angola, filho de perdiz. Ao nascer, cada um parte por rumo, e não é verdade. Deus criou família. E família é continuidade, família não é para se dissolver depois que você crescer ou amadurecer. Vou afirmar aqui, doa quem doer, se você mora longe da sua pátria, sem acesso à sua família, é porque você está nas mãos dos verdugos, dos demônios. É demônios que te iludiu de fazer você morar longe dos seus pais, morar longe dos seus irmãos, morar longe da sua família. Com a ilusão de prosperidade, com a ilusão de ganhar dinheiro, com a ilusão de profissionalismo. Isso é uma mentira de Satanás, porque você poderia, com a sua fidelidade, com o seu esforço, com a sua profissão, prosperar aqui e conviver com os seus irmãos. Gente que está nas mãos dos verdugos. Agora preste atenção que eu ainda vou mais profundo ainda. O que dá direito aos verdugos agirem não é só a falta do perdão. Eu ouvi o erro, mas eu não quis perdoar. Ok, isso é terrível. Mas o que faz os verdugos virem, e que é permitido por Deus que esses espíritos, esses demônios, venham agir dentro da nossa casa, dentro da nossa família, são pecados ocultos entre os cônjuges. Eu contei o meu pecado, mas o meu cônjuge não quis me perdoar. Eu contei o meu pecado, mas os meus pais não quiseram me perdoar. Eu contei os meus pecados, mas os meus filhos não querem me perdoar. Eu contei os meus pecados, mas os meus irmãos não querem me perdoar. Ok, isso é um ponto. A falta de perdão vai trazer os verdugos. Mas presta atenção. Mas ocultar os nossos erros, ocultar os nossos pecados, ocultar as nossas faltas, dá o mesmo direito dos verdugos atuarem
e eu vou provar. Pecados ocultos entre os cônjuges, pecados ocultos entre a família. Jesus disse que eles fiquem na mão dos verdugos até pagar toda a dívida. Quando eu confesso, me humilho, eu paguei a dívida. Mas quando eu não confesso e eu oculto os meus erros, minhas faltas, meus pecados, a dívida está ativa. Então eu vou ser atormentado até pagar toda a dívida. Quando o pecado é escondido, adultério, pornografia, mentiras, abre-se legalidade espiritual para a destruição de uma família, de um casal, de um relacionamento, de uma vida conjugal. E há quantos homens no adultério, há quantas mulheres no adultério. Preguei uma mensagem pesada na EFICOL de Vitória esses dias. Tem gente que sai bufando, mas fiquei até 2 horas da manhã atendendo pessoas, e lá, você devia estar lá comigo para você ver quantos adultérios eu ouvi depois da mensagem. E que se não fossem confrontados, jamais seriam tratados. Mas cada adultério confessado é uma família salva. É uma geração livre da destruição. Quantos casamentos com adultérios escondidos. Ei, quantas pessoas praticando a pornografia em oculto. Quantas mentiras estão postas dentro dos relacionamentos familiares. E isso tem abrido o direito, a legalidade para os verdugos entrar. Pastor, quais são os tipos de pecados ocultos que pode ter na família? O adultério físico. Quantos homens que nas suas viagens, nas suas saídas por aí, nos seus ambientes de trabalho, e mulheres também, caíram no adultério físico e nunca trataram. Pastores em adultério físico. Mas eu não trato só do adultério físico. Existem pessoas alimentando o adultério emocional. Vivem atrás dos seus ternos, atrás das suas gravatas, atrás dos seus títulos, atrás das suas posições, atrás dos seus postos de autoridade, mas alimentando o sentimento. Ei, quantos relacionamentos em que a pessoa está deitado, dormindo, se relacionando fisicamente com um, mas o sentimento está viajando e buscando um alimento emocional em outro. Ei, eu vi um casamento aqui se dissolver por uma frase. Se eu fosse solteiro e a fulana fosse solteira, eu me casaria com ela. Só isso, irmão, já é um adultério. Para quem tem uma esposa, para quem tem uma aliança diante de Deus, para quem diz que serve a Deus, para quem diz que teme a Deus. Essa expressão jamais poderia sair dos lábios de uma pessoa. Pornografia. Ei, quantas pessoas viciadas em pornografia. Não existe cura para pornografia se não for confessada. Ah, pastor, ora por mim que eu estou praticando pornografia. Não é oração que tira você da pornografia. Pornografia é carne, você tem que tomar vergonha na sua cara. E assumir, eu sou um pornográfico, eu preciso ser vigiado. Você precisa sair das redes, sair da internet, sair dos computadores, sair do celular, sair dos ambientes. É uma decisão. Você é um carnal. E através da pornografia escondida, você se torna um escravo dos verdugos. Pessoas viciadas em masturbação. Mentiras recorrentes dentro do relacionamento familiar. E o cônjuge cometendo omissões. E algumas delas são omissões dolorosas. Um homem que não quer fazer a sua mulher gozar. A mulher que não quer dar o direito do homem gozar. E eu falo literalmente, você que nega sexo. É um direito dos demônios tocarem em você. Eu não estou falando aqui de alguém que está com algum problema, com alguma enfermidade, com alguma dor. Eu estou falando de pessoas que são omissas no seu papel conjugal.
Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. O Salmo 32, 3 e 4, Davi sentiu seus ossos secarem quando calou o pecado. Quais são os efeitos espirituais desses pecados ocultos entre os cônjuges na família? Frieza conjugal, frieza sexual, culpa constante, opressão noturna. O que eu conheço de gente sofrendo e querem uma oração para ser liberta. Os sucumbos, os sonhos de serem possuídos violentamente por demônios. Isso é verdugos. Vamos começar tratando a falta de perdão no íntimo. Porque esses demônios não podem ter direito de te possuírem. Mas a Bíblia diz que Deus dará o direito a esses demônios a te atormentar. Por quê? Porque você do coração não quer perdoar. Prisões emocionais, desestruturação financeira, impulsos destrutivos, medo, confusão, são resultados espirituais de quem oculta pecado dentro do relacionamento conjugal e familiar. Isaías 59:2 diz: o pecado separa da presença do Senhor. As vossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Em Tiago 5,16 diz que a confissão e a oração pode trazer a cura. Qual é o caminho de restauração para quem está vivendo com algum tipo de pecado escondido no seu relacionamento familiar? Um arrependimento genuíno. Em 2 Coríntios capítulo 7, e o versículo de número 10 diz assim, 2 Coríntios 7:10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Como eu posso me livrar, pastor, dessa legalidade, tirar esses demônios? Você terá que ter coragem de se expor. Você deve ter coragem de apresentar o seu pedido de perdão. Você deve ter coragem de colocar a sua cara ao seu cônjuge, aos seus filhos, aos seus pais, aos seus irmãos e dizer o que é que você está escondendo, o que é que está oculto na sua vida. Você deveria tomar esta decisão. Uma confissão honesta, segundo escreveu João na sua primeira carta, no capítulo 1, e o versículo de número 9, deixa eu ler para nós, 1 João 1,9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ei, você que está com algo escondido na sua família e hoje você descobriu que os demônios têm direito de te torturar, têm direito de se destruir, têm direito de te tocar, têm direito de te empobrecer, têm direito de te adoecer, têm direito de te envergonhar, têm direito de atormentar você, têm direito de tirar o seu sono. Tome uma atitude. Tire esse ídolo que está no seu coração. Tire esse terafim que está dentro da sua casa. Ponha para fora esse ídolo invisível que é a falta de perdão, a falta de confessar. O pecado que está escondido, oculto, vai te destruir. O caminho da restauração, o perdão mútuo e oração. Em Colossenses 3:13, na verdade, Colossenses 3:13 diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Ei, o livro de Joel, capítulo 2, cadê o Joel, capítulo 2, e o versículo de número 13, Joel 2:13, diz assim: rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, é compassivo, é tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal.
Ei, você quer tirar os demônios da sua vida? Você quer prosperar? Você quer ter paz? Você quer ter saúde? Você quer ter alegria? Você quer ter comunhão familiar? Quero. Então, a necessidade é de você se expor. Trazer à tona, trazer para a luz aquilo que você tem guardado, escondido, oculto nos seus relacionamentos. E eu vou para a conclusão de hoje e mostrar para você que o perdão liberta. Jesus não termina com condenação, mas com uma advertência cheia de amor. Quem foi perdoado deve perdoar. Aplique no seu coração. Examine-se. Há alguém que você precisa perdoar? Confesse pecados ocultos. Abra o seu coração à luz. Traz a verdade à tona. A pessoa diz para mim, pastor, eu estou há tantos anos que eu cometi um adultério, eu não tenho coragem de contar para o meu marido. Ele vai me largar. Eu falei, olha, é melhor você terminar sozinha, perdoada, do que casada e ir para o inferno. Sem contar as desgraças, as derrotas. E enquanto eu calar os meus pecados, a Bíblia diz que os meus ossos serão consumidos dentro de mim. Eu disse, você já está doente por não confessar o seu pecado. Ele disse, Deus está te revelando? Eu falei, não. Biblicamente não existe pecado oculto sem enfermidade. Porque o salário do pecado é a morte. É possível que você já tenha câncer. Eu disse, pastor, como é que o senhor sabe disso? Deus está te revelando? Eu falei, não. Foi quanto tempo que você pegou, que você adulterou? Tem 4 anos. Quanto tempo faz que você sabe que está com câncer? Ela disse, tem 2 anos. Foi você quer morrer de câncer e ir para o inferno, do que confessar o seu adultério, mesmo que você perca o seu casamento, mas a verdade te liberta e te leva para o céu. Mas quando a verdade é verdadeira, a verdade tem supremacia. Eu conheço o pecado perdoado que não foi tratado por Deus. Restaure relações familiares com diálogo e oração. Senta com a sua família. Se você não sabe, procure as nossas aulas sobre o Shabat, que eu ensino como você praticar a prestação de conta familiar, que é o maior culto que nós oferecemos a Deus, é o Shabat. Por quê? Porque no Shabat não tem performance, não tem fingimento. Nós celebramos o Shabat, é um culto ao Senhor. Lá não adianta eu fingir espiritualidade. Minha esposa me conhece, meus filhos me conhecem. Mas o diabo tirou isso da igreja. E só quer culto na igreja. E lá na igreja vai pessoas cultuar, quando em casa elas estão com mágoas, com sentimentos, com ressentimentos, com falta de perdão e com pecados ocultos. No altar você pode ir, lá no templo você pode ir. O que você não pode é ir na presença de Deus. E mesmo indo no culto, indo no altar, no culto público, você não prospera, você não tem saúde, você não tem paz, você não tem alegria, sua família está sendo destruída, seus filhos entregues às prisões, drogas, prostituições, homossexualismo, roubo. E você diz, o que está acontecendo? Ou é falta de você perdoar, ou é falta de você expor os seus pecados para ser perdoado. Liberte-se hoje dos verdugos. Coloque no seu coração um propósito. Coloque um jejum, programa um jejum, uma oração por um tempo determinado. E diga, Senhor, me ajude. Eu vou me livrar destes verdugos. Eu vou perdoar do íntimo a quem eu tenho que perdoar. E eu vou expor os meus erros, as minhas faltas, as minhas culpas a quem eu tenho que pôr. Perdoai e sereis perdoados, está escrito em Lucas 6,37. Não te deixe vencer do mal. Paulo vai dizer isso aos Romanos, capítulo 12, 21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Vence o mal confessando, vence o mal perdoando. E eu quero orar por você. Aonde você está? Se esta palavra falou com você, tenha reverência. Curve a sua cabeça. Eu quero fazer uma pequena oração, mas poderosa, sobre as nossas vidas.
Senhor Jesus, ensina-nos a perdoar como tu nos perdoaste. Liberta-nos dos verdugos da alma, dos verdugos emocionais, dos verdugos psicológicos, dos verdugos ministeriais, dos verdugos espirituais, dos verdugos que nos atacam nas áreas financeiras. Cura as feridas que nós escondemos e restaura o nosso lar, restaura a nossa família, restaura a nossa comunhão familiar, restaura, Senhor, os nossos matrimônios. Que o teu Espírito reine onde havia silêncio, onde ocultamos, onde escondemos, onde nos deixamos de confessar. Que o Espírito Santo nos dê graça e autoridade para expor os nossos pecados, as nossas fraquezas, os nossos atos ocultos. Pai, nos dá a graça de nos libertar da mágoa, do ressentimento, do ódio, da ira, do pecado. Dá-nos graça para perdoar do íntimo os que nos ofenderam e dá-nos graça de expor, confessar as nossas fraquezas verdadeiramente a quem nós ofendemos. Nós nos rendemos à tua luz neste dia, à luz da tua palavra, à luz desta verdade que nós acabamos de ouvir e pregar. Eu oro em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos conceda sermos livres dos verdugos que têm nos afligido. Em nome de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, o nosso Messias. Se você concorda, diga amém. Enquanto eu dou os últimos avisos, coloque nos comentários o seu amém, se você concorda, se esta palavra falou com você. Eu quero fazer um convite. No dia 9, 10 de fevereiro, às 20 horas, nós teremos uma imersão. Será 2 dias, acredito que não caberemos em uma aula só. Nós vamos fazer uma imersão sobre terafins, ídolos invisíveis no lar. Semelhante a este que eu citei agora, que isso aqui foi apenas um ponto, a falta de perdão ou o pecado oculto nos lares trazem tormentos. Eu escrevi um e-book sobre terafins, ídolos invisíveis no lar. As aulas que nós já fizemos, as lives que nós já fizemos, todas elas vai estar à sua disposição. O e-book vai estar à sua disposição. A gravação da imersão, seja 2 dias ou 1 dia, toda a gravação em vídeo vai estar à sua disposição. E eu confeccionei mais 12 quadros para você colocar dentro da sua casa. Na live, na imersão, eu vou explicar por quê, porque a Bíblia diz que era para nós colocarmos nos umbrais das nossas portas, era para nós escrevermos nas paredes declarações proféticas, textos bíblicos, bênção para o lar, para você colocar no quarto dos seus filhos, uma palavra de bênção para você colocar na entrada da sua casa. Por exemplo, a maldição do Senhor habita na casa do perverso, mas, porém, a morada dos justos é abençoada. Quem chegar na sua casa tem que ler, tem que declarar, nem que seja mentalmente, né? Que a paz de Deus habite este lar. Uma declaração que você possa colocar na sala, na cozinha. Uma oração de proteção e bênção que você vai colocar lá no seu quarto, no quarto dos seus filhos, que você vai lê-la audivelmente ou mentalmente, né? A declaração máxima da Bíblia, da fé: ouve, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Olha que quadro lindo para você colocar na sala da sua casa. Uma declaração para tirar os fofoqueiros, os murmuradores, os que carregam demônios. Neste lar não se fala de quem não está presente. Escolhemos honra, respeito e paz. Se alguém começar a entrar numa conversa fiada, você aponta para ele e diz: olha, aqui nessa casa não se fala disso, né? Uma declaração profética sobre a sua lar, sobre a sua família. O Salmo 127, que é uma declaração maravilhosa para você colocar na cozinha da sua casa. Olha na sala da sua casa, na entrada, na porta. Este lar é nosso primeiro altar, para você não esquecer que comunhão com Deus não começa na igreja, começa em casa, né? Mais uma declaração, uma oração de fé
E o Salmo de número 128, que também é maravilhoso, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, né? E o versículo vai terminar: o Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os vossos filhos e os filhos dos seus filhos, e paz sobre Israel. Tudo isso eu vou te permitir ter depois da live por um preço de R$27. Você tem acesso a imprimir quantas vezes você quiser, assistir quantas vezes você quiser, e o e-book você tem o direito de baixar, que vai estar todas as mensagens completas, tá bom? A imersão é gratuita. Se você não está no grupo específico que vai receber o link da imersão, não será aberto, será gravado na plataforma da Hotmart, então você poderá adquirir todo esse material e ter acesso vitalício depois da nossa imersão. Gostaria que você convidasse alguém que não está ainda na imersão. E eu vou responder uma pergunta que está aqui: bispo, há pessoas que ensinam que podemos perdoar, mas não somos obrigados a conviver. Isso é perdoar no íntimo? Certas situações, talvez. Por exemplo, eu sou traído por um líder, eu sou um pastor e sou traído por um líder. Ou eu sou um liderado que fui traído pelo líder. Eu estou liderando e outro líder me trai. Exemplo, eu tenho um amigo e o amigo tocou na minha esposa. Eu decidi perdoar. Esta pessoa não pode mais estar no meu convívio. Ele não é confiável. Você colocou uma pessoa para trabalhar para você e ele roubou o dinheiro de você. Você perdoa, mas nunca mais você deve colocar ele para cuidar do dinheiro. Isso não é não perdoar no íntimo. É não ser bobo, não ser tolo. Então, quando a Bíblia manda você perdoar do íntimo, é um perdão total. Mas a Bíblia manda confiar em confiáveis. A Bíblia não manda confiar em quem não prova confiança. Se alguém desrespeitou o meu cônjuge, eu perdoo. Mas ele nunca mais terá a oportunidade de conviver aonde o meu cônjuge estiver. Ei, são leis fracas, mas são bíblicas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Existe a cidade de refúgio. Olha o que Salomão disse para aquele homem que tinha maltratado Davi. Você está perdoado. Você não vai morrer. Mas você vai para a cidade de Jerusalém e fique lá. No dia que você sair de lá, você morre. Simei, 2 anos depois, foi atrás dos seus servos que fugiu. Salomão não tinha perdoado? Tinha. Não foi de todo o coração? Foi. Não foi do íntimo? Foi. Mas colocou distância, restrição. Esse é o princípio. Alguém que não respeita o seu cônjuge, alguém que não respeita a sua família, alguém que não respeita o seu lar, alguém que não respeita o seu ministério, alguém que não respeita o seu dinheiro, você perdoa. Mas não tem obrigação de viver abraçado. Ok? Perdoar do íntimo é dar a oportunidade, é estar disposto a dar outra oportunidade. Mas não é escancarar a porta para a pessoa ficar transitando livremente. Não. Pastores que caminharam comigo e me traíram, eu os perdoo, eu os encontro, eu os cumprimento, mas eu nunca mais terei eles no meu ministério. Eu nunca mais serei pastor deles. A Bíblia diz que alguns, dizendo ser irmão e forem profanos, maldizentes, murmuradores, beberrão, falastrão, com essas pessoas você não deve cumprimentar, nem sentar com eles. Agora, alguém que é do convívio, a minha esposa, meus filhos, alguém que eu não tenho como interromper a aliança porque elas são eternas, eu vou me esforçar para o convívio, eu vou me esforçar para abraçar. Mas a Bíblia diz que quando um filho for perverso, os pais devem abrir mão dele e entregá-lo na porta da cidade para ser apedrejado. Opa! Onde ficou o amor? O amor, por exemplo, um pastor aqui na cidade do interior do Mato Grosso, em 2003, abusou de uma menina de 11 anos.
foi preso. Ficou 2 anos preso, foi prestar serviço social, limpando a praça da cidade. Não sei quantos dias ele estava lá, mas os familiares com certeza descobriram que o pastor agora estava cumprindo trabalho alternativo. Passaram 2 pessoas numa moto e alvejaram ele e matou. Eu bati palma. Eu sou pastor, mas bati palma para um pastor que estuprou uma menina e que foi ajuizado pela justiça da terra e pela justiça de Deus. Morreu. Está escrito que quem faz isso vai morrer. Eu não estou incentivando ninguém a fazer isso. Eu não quero ser o vingador, mas está escrito que essa pessoa será vingada. Ah, mas e os familiares dele? Ei, um estuprador morto são vítimas salvas. Não é um estuprador morto, são mais vítimas salvas. Você não conhece alguém. Eu vou mudar a palavra para não ficar pesada. Quantas pessoas você conhece que depois de ser um pedófilo, um abusador de criança, não repetiu o caso? Quantas histórias você conhece de alguém que foi poupado pela justiça e voltou a cometer o crime outra vez? Então, para mim, um pastor que estupra tem que morrer. Pastor, é pesado dizer isso, o senhor não ama? Eu amo, não é só o bandido não, irmão. Eu amo as vítimas também. Eu sou a favor da pena de morte, porque a Bíblia é a favor da pena de morte. Presta atenção. Um país como o nosso, morre em média 60 mil pessoas violentamente. Então são 60 mil vítimas e 60 mil criminosos. Em países em que a pena de morte foi aderida, países como o nosso, que tem em média de 60 mil mortes violentas, estou falando de mortes violentas, presta atenção. Países que adotaram a pena de morte, caiu para 3 mil mortes violentas. 60 mil para 3 mil, são 57 mil vidas poupadas. 3 mil vítimas, 3 mil bandidos que serão mortos. O que você prefere? Que morra 60 mil todos os anos na mão dos violentos, ou que 3 mil bandidos morra em pena de morte e poupemos 57 mil vidas? Isso é o amor, porque Deus não ama só o bandido. Deus não é do PSOL, Deus não é do PT, Deus não é da esquerda que protege bandido. Deus ama a todos. E por amor ao meu filho eu mato o seu, se o seu vier fazer mal contra mim, contra o meu. Então, se eu pegar alguém violando a minha família, eu vou feri-lo, e vou feri-lo de morte. E a Bíblia diz, se eu fizer isso, eu não estou pecando. Por quê? Porque eu amo a minha família. E você deveria me amar, ao invés de tocar na minha família. Ah, mas e os pais do bandido? Aí a mãe do abusador? Infelizmente, irmão, alguém vai ter que doer. Porque a mãe do abusado também chora. A mãe do violentado também chora. A mãe do roubado também chora. Você talvez seja do PT, talvez você seja da esquerda, talvez você seja um lulista do Satanás, que diz que você pode roubar um celular para poder tomar uma cervejinha. A mãe do bandido quer que o menino dela tenha uma cervejinha, mas a outra mãe vai ficar chorando, porque talvez ela lavou roupa, talvez ela tirou o pão da mesa para dar um celular. Aqui na minha cidade eu vi gente morrer por causa de um par de tênis, foi roubado. Ei, se acontece isso de imediato, eu vejo, eu vingo na hora. Presta atenção. Um filho do Satanás do PCC aqui da minha cidade ligou para mim. Ó, pastor, o senhor muda suas mensagens, o senhor está atrapalhando a gente no nosso trabalho. E a gente sabe o seu endereço, Rua Pocharel 1011. Nós sabemos o horário dos seus filhos, o convite da sua casa. Eu falei, o diabo te avisou que eu tenho o Espírito Santo e eu tenho o Espírito de revelação? O diabo te avisou, filho do Satanás, líder do PCC de Primavera, que eu tenho o Espírito Santo e eu tenho visão aberta? E que eu vou andar na rua e o Espírito Santo vai me revelar e eu vou passar a caminhonete em cima de você? E vou contar que foi um acidente. Porque você consegue me achar sabendo do endereço da minha casa.
Mas se o Espírito Santo quiser me guardar, você nunca vai achar o endereço da minha casa, mesmo você sabendo. Mas no meio da rua, no meio da multidão, em meio de 100 mil pessoas, o Espírito Santo vai me dizer, é esse aqui, ó. Porque eu tenho o Espírito Santo, eu não ando em pecado. Falei, você devia ter medo de mim, eu não tenho medo do líder do PCC. Você devia ter medo de mim, eu tenho o Espírito Santo e essa noite você pode não acordar. E não precisa te pôr numa forca e nem precisa mandar eliminar você. Você deita e não levanta mais. Por quê? Porque a minha Bíblia diz, nenhuma arma preparada contra ti prosperará. Toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Eu sirvo a Deus, irmão. E sirvo com justiça. Não é uma ameaçazinha de gente sem vergonha, que anda com o capeta. Se eu não tenho medo do Satanás, eu vou ter medo do empregado do Satanás. Presta atenção, irmão. Ser crente tem que ser homem. Porque se não for homem, não é crente. E tem gente que não é crente porque não é homem. Não dá conta de ser homem. Deus abençoe. Amanhã, meio-dia, eu vou trazer outra palavra de Deus ao seu coração. Espero você em nome de Jesus.